Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, uma meditação diária na Palavra de Deus. Trazendo esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias com primícia. Um capítulo da Bíblia por dia. Nós estamos em Salmos 105. E aqui o salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Então vamos aí meditar nessa palavra e deixar que a Bíblia Sagrada fale conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que está chegando, seja bem-vindo. Você que já é de casa, né? Que Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando, né? Seja aí, sinta-se à vontade para poder aí, né? Crescer espiritualmente conosco. Todos os dias, um capítulo por dia é o suficiente. E Deus, Ele vai nos conduzindo numa caminhada aí linda e uma caminhada de crescimento espiritual. Deixe o seu like e preste atenção nessa leitura desse capítulo, né? Desses salmos, porque salmo não tem capítulo, mas quando a gente fala capítulo é para que você tenha a ideia de que é um salmo por dia ou um capítulo por dia. Amém? As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, e de todo o juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimo e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram-os com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, e potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa, e mordomo de tudo que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração, para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã.
enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e soltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, a eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluias. Gente, uma lição aqui, né, nesse 104, da trajetória do povo de Deus, né? 105. É uma lição da trajetória deles, né? É uma coisa assim linda, o detalhamento, né? Quando a gente ali, eu lembro que quando o pastor Rodolfo fez teologia, a professora chegou a falar para ele, olha, vocês vão ali ter condições de narrar, né, de contar, de explicar a sequência da história. E ele ali, né, falou que a princípio ficou meio assim, mas foi possível, né, pastor? Foi possível, porque assim, é uma história linda, né, o que Deus fez aí através do povo de Israel, né, esse povo separado, né, as meninas dos olhos de Deus, né, começou ali com Isaac, né, teve Jacó e Esaú, e de Jacó, né, veio, né, as 12 tribos de Israel, né, e você vai vendo é uma história que teve um começo, tem um meio e vai ter um final. O povo de Israel serviu de lição para a humanidade, né, um povo que foi separado ali, mas Deus foi conduzindo, José que foi vendido ali como escravo, né, para o Egito, governou, se tornou governador, e o povo ali, Faraó, né, acabou se esquecendo, né, da trajetória de José. Aquele povo então acabou se tornando numeroso e escravo por 430 anos. E Deus então enviou ali o libertador Moisés, né, para fim de libertar o seu povo junto com Arão, e conduziu eles nesse deserto, né, fazendo milagres, prodígios, né. Esse povo viu a glória de Deus, né, a caminhada, a trajetória até a terra prometida, Canaã. E então a gente vê que tudo aqui Deus ele cuidou detalhadamente de cada coisa, viu que o povo era predestinado, um coração duro, propenso, né, ao engano, a adorar outros deuses, mas enfim, tudo que está escrito aqui no livro da Bíblia Sagrada, né, serve de exemplo para nós, que assim como Deus foi com esse povo, Ele também é sobre a nossa vida. Basta a gente entender que Deus está no controle de tudo, que Ele tem o melhor para nós, que é um caminho de bênção, um caminho de vitória. Jesus diz, eis que eu vou preparar um lugar, para onde eu estiver, esteja vós também. É um lugar
onde não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver ranger de dentes. E nós temos que estar firme na fé, buscando esse caminho. Nós estamos aqui passando por um deserto nessa vida terrena, mas rumo à salvação, né? A nossa morada é a morada celestial, né? E devemos contemplar isso. E quando não chega esse dia, vamos vivendo, vamos aprendendo a palavra, né? Usufruindo do que Deus propõe na nossa vida, e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, né? Amém. Que nós possamos permanecer aí firmes, né, nessa caminhada, atentos aos detalhes, né? Como bem aqui trouxe esse Salmo 105, muitos detalhes, onde eu sempre, quando eu vejo assim um texto que nem esse, bíblico, eu ali penso, meu Deus, o Senhor realmente é um Deus de detalhes, cuida de cada coisa com muito zelo, e Ele está cuidando da sua vida, creia nisso. Assim como o salmista, ele traz a lembrança, essa trajetória do povo de Israel, no tempo dele, nós também trazemos a lembrança, o que Deus fez por Israel, os israelitas, o que fez por Davi e por tantos outros homens na Bíblia, né? Sabendo que o nosso foco principal, os nossos olhos, tem que estar sempre firmado em Jesus Cristo, porque Ele é o exemplo, né, de homem, de liderança, que nós devemos ter para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade que o Senhor concede de abrir os nossos olhos, de contemplar, Senhor, o dom da vida. Sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, do curso da nossa jornada aqui nessa vida terrena, Pai. E nós queremos, Senhor, bendizer, Senhor, a nossa alma ao Senhor, dizendo que Tu és santo, o Senhor é o Deus da provisão, Jeová Jireh, que rege sobre a nossa vida, Senhor. Seja, Senhor, com esse irmão, com essa irmã, dando força, Pai, entendimento, para que as escamas dos olhos caiam e que verdadeiramente a gente não venha somente contemplar, né, as coisas aqui terrenas, mas sim as coisas espirituais, o que o Senhor tem feito para a humanidade. Desde a criação do mundo existe um propósito, um objetivo. O Senhor deu domínio para o homem, a fim de governar sobre todas as coisas. Mas muitas das vezes nós vemos crentes, homens e mulheres de Deus, sendo enganados, sendo passados para trás, caindo nesse estado de nostalgia, de lentidão, e isso vem impedir ela de prosperar, de conquistar algo novo, de se relacionar com o seu Criador. Mas nós oramos, Deus, pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, seja real na vida desse ser humano, Deus. Que o Senhor ajude na fraqueza, na luta, na adversidade, assim como o Senhor tem ajudado o povo de Israel, Pai, a trilhar, Senhor, esse caminho, e um caminho de bênção, de salvação, né? Rumo, Senhor, à Nova Jerusalém Celestial, Pai. Assim nós estamos aqui, Senhor, passando por esse deserto, Pai, mas sabendo que a nossa morada não é aqui nessa vida terrena, mas sim no lugar onde Jesus foi nos preparar, ó Deus, para onde Ele estiver, esteja nós também. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a sua palavra e luz, que clareie o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!